Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre recorrência logarítmica, um trabalho de projeto e análise de algoritmos. Para a gente entender um pouquinho sobre recorrência logarítmica, a ideia de logaritmo aplicado à computação, a gente tem que entender um pouquinho sobre recorrência. O que é uma recorrência? As recorrências elas aparecem quando um algoritmo contém chamadas recursivas para ele mesmo. É quando dentro de um código de um algoritmo a gente tem uma chamada para a própria função que a gente está trabalhando. Uma equação ou inequação que descreve uma função em termos de seu valor sobre pequenas entradas. A gente tem um exemplo aqui de uma equação de recorrência, que é essa aqui que a gente pode ver. T de n igual a T de n menos 1 mais n. Essa é uma equação de recorrência. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre o algoritmo de pesquisa binária. Aqui a gente tem um pseudocódigo, que é a ideia do código da função da busca binária, da nossa pesquisa. E essa pesquisa binária ela é um trecho de código, é um algoritmo de busca em vetores que requer acesso aleatório aos elementos. Ela parte do pressuposto de que o vetor está ordenado e realiza sucessivas divisões de espaço de busca. A ideia de divisão e conquista, sempre comparando o elemento buscado, que é a nossa chave, com o elemento no meio do vetor. Se o elemento do meio do vetor for a chave, a busca termina. É o que a gente pode ver aqui. Nosso meio aqui está destacado. É como se a gente tivesse esse vetor de 7 posições, que varia do zero, da posição 0 até a posição 6. O nosso elemento do meio é o 3. A gente soma 0 mais 6, divide por 2 para a gente encontrar o nosso elemento central e compara se ele é o elemento buscado, se ele é a nossa chave. Se for, a busca foi ocorrida com sucesso, a gente retorna esse valor. Se o elemento do meio vier antes do elemento buscado, a busca continua na metade posterior do vetor, do meio para o final. A gente pega a posição 4, vai até a posição 6, destaca o meio e compara. O meio é a nossa posição, a gente faz uma chamada. Aqui a gente tem uma recursão. Nesse trecho de código, a gente faz uma chamada à função de novo. Se o meio vem antes da chave, então faça a busca binária passando como parâmetro o nosso vetor, a nossa posição meio mais 1, que é a posição, o índice do meio mais 1, até o final do vetor, passando a chave como parâmetro. Se a gente não conseguir a chave, a gente então vê se o meio vem depois da chave. Se vier depois da chave, a gente vai fazer a busca binária, a gente volta cá em cima no código, passando como parâmetro o nosso vetor, o nosso início, o nosso meio menos 1, que é o índice do meio menos 1, mais a chave. A gente vai fazer essa busca do índice 0 até o índice 2. A gente tem um vetor menor, destacando o índice do meio, comparando se ele é a chave. Essa é a ideia de divisão e conquista. A gente vai dividindo um vetor grandão em vetores menores, buscando sempre a chave, até a gente poder encontrar. Nesse algoritmo de pesquisa binária, a gente tem a equação de recursão, nossa equação de recorrência, que ela é ordem constante se o número de entradas for igual a 1, e caso contrário, ela vai ter essa ordem de recorrência, essa equação de recorrência, que é T de n sobre 2 mais ordem 2, no caso aqui, que é a nossa equação de recorrência. E nisso a gente chega a uma pergunta: como resolver essa equação de recorrência? Aí aqui a gente desenvolveu essa equação nossa de recorrência. No caso contrário, quando o T de n ele é igual a T de n sobre 2 mais ordem 2, mais O de 2. Resolvendo isso, a gente substitui n sobre 2 onde tem n na nossa equação de cima. Onde tem n, a gente vai substituir por n sobre 2. A gente faz alguns cálculos e a gente chega num resultado onde T de n sobre 4 mais O de 2 mais O de 2. Posteriormente, a gente vai substituir o nosso n sobre 4 onde tiver n na nossa equação base, a cá de cima. A gente substitui e a gente vai fazer alguns cálculos e chegar numa conclusão de que T de n sobre 8
mais O de 2, mais O de 2, mais O de 2. A gente posteriormente substitui n sobre 8, onde tem n na equação de cima, e assim sucessivamente. A partir disso, a gente tira como base, a gente generaliza de que a gente vai ter uma equação bem parecida com isso aqui, onde t de n vai ser igual a t de n sobre 2 elevado a i mais i vezes O de 2. Nisso, a gente retira uma coisa muito importante, de que n sobre 2 elevado a i é igual a 1. Isso é, i é igual ao log de n sobre 2. Como a gente chegou nessa importante observação? Observe que 2 elevado a 1 é igual a 2. Portanto, o logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. 2 elevado a 2 é igual a 4. Logo, o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. E isso é o que está dizendo para a gente aqui. N sobre 2 elevado a i é igual a 1, isso é, i é igual a log de n na base 2. A gente nota que a propriedade de logaritmo está sendo bem aplicada nessa nossa resolução. E a gente tem outros exemplos que comprovam isso. 2 elevado a 3 é igual a 8, portanto, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. 2 elevado a 4 é igual a 16, portanto, o logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Isso sucessivamente por essas questões de logaritmo que a gente está aplicando aqui. A partir disso, a gente tem aqui uma retrospectiva do que a gente fez, do cálculo que a gente fez para chegar na nossa função, na nossa equação geral de recursão, onde i é tal que n sobre 2 elevado a i é igual a 1, isto é, i é igual ao logaritmo de n na base 2, que é o que eu acabei de falar. Essa ideia de logaritmo foi aplicada aqui. A gente tem que, substituindo t de n sobre 2 elevado a i por t de 1, a gente chega nessa seguinte equação. Só que nessa equação a gente comprovou que o t de 1 é igual à ordem 2. Quando a gente tem uma entrada, a nossa ordem é constante, é uma ordem 2, ela é constante. Portanto, a gente conclui de que o t de n é igual a i vezes O de 2 mais O de 2. A gente, usando algumas operações matemáticas, a gente obtém de que o t de n é igual a O de 2 vezes i mais O de 2, que é o mesmo que o t de n ser ordem de i. Só que a gente comprovou que o i ele é log de n na base 2. Então, portanto, a nossa equação de recorrência gerou uma ordem logarítmica, uma ordem de logaritmo de n sobre 2. Essa é a nossa ordem logarítmica para a pesquisa binária. Assim, a gente comprova de que a matemática está bem aplicada à computação. Elas andam bem ligadas, essas propriedades de logaritmo. Elas andam bem junto com a computação. A gente tem que ter um conhecimento sobre matemática. E o que acontece é o seguinte: quando a gente tem uma ordem logarítmica, o nosso programa, o nosso código, o nosso algoritmo, ele é melhor, ele é mais rápido. O tempo de execução dele é menor do que os outros, que têm funções, ordens exponenciais, ordens quadráticas. Ordem logarítmica geralmente são mais rápidas. É o caso da nossa pesquisa binária. A gente comparando a pesquisa binária com a linear, a binária ela é mais rápida. E nisso a gente vai falar um pouquinho sobre logaritmo, que é importante para a gente saber sobre logaritmo, essas propriedades que a gente aplicou. Em termos simples, o logaritmo é o expoente que uma dada base deve ter para produzir certa potência. O que acontece é o seguinte: a gente tem alguns exemplos. 15 ao quadrado é igual a 225. Logo, o logaritmo de 225 na base 15 é igual a 2. O que a gente tem aqui é que 15 é a nossa base, 2 é o nosso expoente e 225 é a nossa potência. Então, o logaritmo da potência 225 na base 15 é igual a 2. 6 elevado ao cubo é igual a 216. Logo, o logaritmo de 216 na base 6 é igual a 3. 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Logo, o logaritmo de 625 na base 5 é igual a 4. 7 elevado a 0 é igual a 1.
Logo, logaritmo de 1 na base 7 é igual a 0. Aqui são alguns exemplos de logaritmos, aplicações de logaritmos, como que a gente faz para resolver logaritmo, que é o que a gente fez para resolver a nossa recorrência anteriormente. Aqui a gente tem algumas propriedades lógicas de logaritmos. O logaritmo da unidade em qualquer base é nulo, ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0, porque qualquer base, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. O logaritmo da base é sempre igual a 1, ou seja, o logaritmo de b na base b é igual a 1, porque b elevado a 1 é igual a b. Ou seja, o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. O logaritmo de 20 na base 20 é igual a 1. O logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Sempre que a base for igual à nossa potência, o logaritmo vai ser igual a 1. O logaritmo de b elevado a k na base b é igual a k, porque b elevado a k é igual a b elevado a k. Essa é uma propriedade também muito utilizada nos logaritmos. E se o logaritmo de m na base b é igual ao logaritmo de n na base b, então podemos concluir que m é igual a n, já que os logaritmos são iguais. A gente tem algumas propriedades operacionais também de logaritmo. A primeira, o logaritmo de um produto, logaritmo de x vezes y na base a. A gente pode desmembrar isso em logaritmo de x na base a mais o logaritmo de y na base a. Segunda propriedade, logaritmo de uma divisão, logaritmo de x dividido por y na base a é igual ao logaritmo de x na base a menos o logaritmo de y na base a. O logaritmo de um expoente de x elevado a c na base a. A gente desce o c, que é uma constante, vai ficar c vezes o logaritmo de x na base a. Isso vale para todo x pertencente aos números reais. E aqui a gente tem uma fórmula que é para mudança de base. A gente tem logaritmo de x na base b, que é igual ao logaritmo de x na base a, vezes logaritmo de a na base b. Ou seja, logaritmo de x na base b, a gente tem que é o logaritmo de x na base a sobre o logaritmo de b na base a. Isso gera logaritmo de x sobre logaritmo de b, que é igual a ln de x sobre ln de b. A gente tem que logaritmo de x na base 10 é igual a log de x, e logaritmo de x na base exponencial é igual a ln de x.